Hoje nós vamos falar sobre o altar. O que significa edificar um altar? Então vamos lá, sempre palavra com palavra, né? Como é feito? Então vamos ver alguns versículos. Vamos começar em Êxodos 20, versículo 25 e 26, que diz assim: E se me fizeres um altar de pedras, não o farás de pedras lavradas. Se sobre ele levantares o teu burril, profaná-lo-á. Também não subirás ao meu altar por degraus, para que a tua nudez não seja descoberta diante deles. O que está dizendo? Se fizer um altar de pedra, não fará de pedras lavradas. O que é pedras lavradas? São pedras trabalhadas e burril é um instrumento usado para você cortar, você modelar a pedra. Então, o Senhor está falando que o altar dele é de pedras como estão na natureza, como ele criou. Depois nós vamos ver o significado disso, ainda nessa mensagem. E em 1 de Reis 18:32, naquelas histórias que nós vimos de Elias nas 2 semanas passadas, está escrito: e com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor, depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então, edificou o altar. E edificar quer dizer o quê? Construir. Você não constrói tudo de uma vez. Então, se você vai edificar de pedras não lavradas, você vai pôr uma, depois outra, depois outra. Vamos guardar isso no coração, como fazia Maria. E vamos aqui dar uma passada. Eu separei apenas 5 versículos, mas assim, quase todos os homens de Deus fizeram altares. Noé, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Josué, Gideão, vários juízes, Samuel, Elias como exemplo de profeta, Saul, Davi, Salomão como exemplo de reis. Todas estas pessoas edificaram altares. Eu trouxe aqui os 5 versículos para mostrar, assim, provar, né? Então, Gênesis 8:20. Está escrito assim: e edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo, de toda ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. Em Gênesis 12:7, está falando de Abraão. E apareceu o Senhor a Abraão e disse: à tua descendência darei essa terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Em Êxodo 17:15, está dizendo de Moisés: e Moisés edificou um altar ao qual chamou: o Senhor é minha bandeira. Em Josué 8:30, então Josué edificou um altar ao Senhor Deus de Israel no monte Ebal. Em 2 Samuel 24:25, e edificou ali Davi ao Senhor um altar e ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se aplacou para com a terra e cessou aquele castigo de sobre Israel. Então, eu peguei apenas esses 5 exemplos, mas todos os que eu citei têm referências bíblicas. Então, mas nós não vamos mostrar todos aqui porque ficaria extremamente longa a gravação. Agora vamos ver na Bíblia para que é o altar. Fazia-se altar para quê? Todas essas pessoas fizeram por quê? Então vamos começar lá em Salmos 43:4, que diz assim: então irei ao altar de Deus, a Deus, que é minha grande alegria, e com harpa te louvarei, ó Deus, Deus meu. Então o altar recebe louvor. Então, irei ao altar de Deus. Então você vai, é um movimento, e você se achega a Deus e você o louva. Em Isaías 56:7 diz assim:
Também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Então, o altar é também para oração. Então, você se achega a Deus em oração, você está erigindo um altar. Em Mateus 5, 23, 24, Jesus está dizendo: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Então, o altar é para ofertar. Você pode ofertar várias coisas. Aqui estava a oferta que era em recursos, né? Podia ser dinheiro, podia ser um boi, podia ser, né, frutos, mas você em Jesus está vendo que é mais do que coisas. Você vai ofertar o seu coração, porque você, para estar diante do altar, você não pode ter ninguém contra você, né? Se te lembrar de teu irmão tem alguma coisa contra ti, você vai se reconciliar com seu irmão, você vai pedir perdão. Então, em Jesus, esse altar já é para ofertas mais fortes, né? Porque você ofertava coisas, agora você vai ofertar o seu coração. Josué também fala uma outra função do altar, está lá em Josué 4:7. Então lhes direis que as águas do Jordão se separaram diante da arca da aliança do Senhor, passando ela pelo Jordão, separaram-se as águas do Jordão. Assim, essas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Então, o altar construído de pedras é um memorial. Então, é um marco. O altar também é para o que Josué, em 24, 27, diz. E disse Josué a todo o povo: eis que esta pedra nos será por testemunho, pois ela ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem falado, e também será testemunho contra vós, para que não mintais a vosso Deus. Então, o altar é o testemunho. Repetindo, ele é o altar, é para o louvor, é para a oração, é para oferta, é para memorial, é como testemunho. Então, né, a palavra está falando várias coisas para a qual o altar existe. E para que não é? Né? Então, qual é uma das coisas para a qual o altar não deve ser usado? Está lá em Levítico 26:1. Não fareis para vós ídolos, nem vos levantareis imagem de escultura, nem estátua, nem poreis pedra figurada na vossa terra, para inclinar-vos a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Então, aqui está falando, o altar é para quem? É para Deus. E agora que nós que vivemos na terra hoje, é a Jesus Cristo, né? Que nós erigiremos as nossas orações, as nossas ofertas, o nosso testemunho, o nosso memorial. E aí, então, já vamos ver Jesus. O que a Bíblia fala desta pedra angular, que é Jesus? A gente fala isso, mas está escrito. Vamos lá as palavras que anunciavam a Jesus. Salmo 118, 22 diz: a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça de esquina. Então, nós estamos falando em altar, em construção, em edificar o altar com pedras. E aí nos vem aqui a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça da esquina. Então, existe em toda construção uma pedra de esquina, é aquela que você vai começar a traçar o alinhamento de tudo.
E em Isaías 28:16 também está escrito: portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crer não se apresse. Então, estranho, né? A gente está falando de altar, depois falando que houve uma pedra de esquina que foi rejeitada, que o Senhor assentou em Sião uma pedra já provada, uma pedra preciosa de esquina. Então, vamos ver lá em Mateus 21, o verso 42, que diz assim: diz-lhes Jesus: nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito isso, e é maravilhoso aos nossos olhos. Então é Jesus falando dele mesmo, né? Ele que foi planejado, sonhado, preparado. Cada detalhe que a Bíblia nos mostra aponta para Jesus, né? Os 2 versos que nós lemos em Salmos, em Isaías, está falando, né, que há um edificador. E está associando esse edificador a uma pedra de esquina, quer dizer, uma pedra que é a base de toda a construção. É com ela que vai se lançar o prumo, vai se lançar o nível. Então, e Jesus mesmo está falando, a pedra que os edificadores rejeitaram, né? Ela foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito isso. Então, ele está dizendo: não se admirem de eu ser rejeitado, porque foi isso que aconteceu. Agora vamos ver o que se diz após Jesus. Paulo, em Atos 4:11, diz assim: ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Então, aqui, a gente já não está fazendo analogia. Eu separei os Salmos e Isaías falando, né, que apontava para Jesus. Agora, Jesus falou dele mesmo. Agora nós estamos vendo um versículo especificamente dizendo claramente que quem Jesus, é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Então, ele é a pedra do altar, ele é o próprio altar, até agora. Em 1 Coríntios 10:4 diz assim: e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Jesus. Olha como já mudou. A pedra, nós aprendemos que era do reino mineral, que a pedra não se move, a pedra não tem vida. E agora a Bíblia está chamando de pedra espiritual. Jesus é uma pedra espiritual. Então, os altares que foram erigidos, né, conforme nós lemos os versículos, né, como exemplo de 5 pessoas que erigiram altares e de como foi recomendado fazer o altar de pedras não lavradas, agora nós estamos vendo a pedra é Cristo. Jesus é a pedra angular. E ele é uma pedra espiritual, não é apenas simbólico, não é apenas anunciando, sendo a representação espiritual daquilo que Jesus viria a fazer, mas é a própria, né? É algo assim, realmente sobrenatural. Se alguém lê isso aí, vai achar que absurdo. O que tem a ver? Beber, primeiro, pedra é sólida. Como que você vai beber a pedra? Que eu o segui, a pedra era Cristo. Gente, mas a palavra de Deus é sobrenatural. Nós somos sobrenaturais e devemos focar os nossos olhos no sobrenatural. Claro, não vamos deixar de viver, de cumprir as ordenanças, as obrigações que temos aqui. Mas nós precisamos de olhar para o alto, de saber quem verdadeiramente nós somos. Nós somos seres
sobrenaturais. E vamos continuar. A promessa de Deus. Vamos ver o que Ezequiel falou. No capítulo 11, verso 19, ele disse assim: e lhes darei um só coração, e um espírito novo porei dentro deles, e tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Lembra que na última semana eu falei do Espírito Santo, né, que ele reside em nós, que quando a gente aceita Jesus, o nosso espírito, que é o sopro de vida de Deus, é recriado e o Espírito Santo vem morar em nós. É isso que Ezequiel está falando nesse capítulo 11 e que ele vai dar claramente todos os nomes agora no capítulo 36, verso 26, que diz assim: e dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Então, o coração aqui está assumindo esse espírito novo, porque a gente não tem como explicar onde que está o nosso espírito, está em nós, e aí é dito, é referido como sendo na nossa, né, em nós, é um coração de carne. E agora, em 2 Coríntios 3:3 diz assim: porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Que coração é esse? É o seu espírito recriado. Então, essa revelação de corpo, alma e espírito foi dado a Paulo. Antes de Paulo, não se tem notícia de haver a separação entre alma e espírito. Por isso que aqui está falando de carne e como alma, né? Mas já estava anunciando: porá um coração novo, um espírito novo, tirará da vossa carne o coração de pedra e vos dará um coração de carne. Isso quer dizer o quê? Coração de pedra é aquele coração duro, não é assim que a gente fala? Não, fulano é uma pedra. E coração de carne é o quê? É aquele coração sensível. É aquele coração voltado para o Senhor, é o coração que ouve a Deus, que é aberto ao Espírito Santo, que é guiado pelo Espírito Santo. Então, esses versículos nos dão claramente, né, o passo a passo. O que é esse espírito novo que vem habitar em nós? O que era essa promessa de tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne? Isso é o novo nascimento. É quando Jesus veio, morreu, ressuscitou, está à direita de Deus Pai, donde há de vir e julgar os vivos e os mortos. E todos aqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador têm a vida eterna. E Ele voltará. E nós, então, temos o nosso espírito recriado e é o Espírito Santo de Deus que passa a habitar em nós. Então, nós já vimos coisas sobrenaturais. Como é que um altar de pedra, erigido, edificado com pedra, agora se torna em carne, agora se torna um espírito vivo? Como assim? E aí vem a grande revelação, que nós somos o altar para Deus, vivos. Olha só o que está em Efésios 2:20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Ele é que nos edifica. Ele que é o fundamento dos apóstolos, dos profetas. É Jesus, essa principal pedra de esquina. E
Pedro vai falar que essa pedra é viva. Nós já vimos, né, em 1 Coríntios 10, 4, né, que bebiam da pedra espiritual que os seguia, que a pedra era Cristo. E agora nós vamos ver em 1 de Pedro, no capítulo 2, verso 4 e 5. E chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. É maravilhoso como a Bíblia vai mostrando, vai explicando, vai nos dando a noção. Nós começamos com um altar de pedras não lavradas. Por que não lavradas? Porque nós somos essas pedras. Jesus é a pedra viva e através dele nós nos tornamos pedras vivas. E por que não lavradas? Não trabalhadas? Porque qualquer um que quiser se aproximar de Jesus vai como está. Porque é ele que vai nos trabalhar. É o Espírito Santo em nós que vai produzir a transformação. Então isso é tremendo, pedras não lavradas. Havia outros tipos de altares. O altar que Salomão construiu era de pedras lavadas, era de pedras cortadas, encaixadas. Mas o que nós vimos aqui, que é o altar que, se me fizeres um altar de pedras, não o farás de pedras lavadas. Essa é a recomendação do Senhor. Então ele está anunciando que haverá um altar. E esse altar, nós vimos, é Jesus Cristo, né? Porque ele nós bebemos dele, pois bebiam da pedra espiritual que o seguia, e a pedra era Cristo. Então Jesus é a pedra. E aí nós, através de Jesus, nos tornamos carta de Cristo. Escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra. Por quê? Porque o nosso coração foi substituído de um coração de pedra para um coração de carne. E nós, então, somos o quê? Edificados sobre o fundamento dos apóstolos de que Jesus é a principal pedra de esquina. Chegando-vos para ele quem? Jesus. Ele é o quê? Pedra viva. Está lá em 1 de Pedro 2, 4 e 5. Vou ler novamente. Na verdade, reprovada pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. E aí, através de Jesus, através do Espírito Santo, nós nos tornamos pedras vivas. E somos edificados, pedra por pedra, pedaço por pedaço. Casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então nós podemos, através de Jesus, oferecer louvor. Lembra que a gente leu lá no Salmo 43, 4? Que te louvarei, ó Deus. O altar é para oração, Isaías falou isso. Então, nós somos a casa de oração. Em Mateus está dito que o altar é para oferta. Então, nós somos a oferta. A nossa vida, o nosso coração é uma oferta viva para Jesus. É um memorial. Nós nos lembramos do dia que a gente aceitou Jesus. Então, há um memorial que houve uma transformação. Há o testemunho. Então,
é algo assim, simplesmente tremendo, extraordinário. Você vê a Bíblia, palavra por palavra, trazer a revelação de um altar de pedra, da pedra ser Jesus, da pedra se tornar viva, e que nós somos edificados, casa espiritual, sacerdócio santo, para nos oferecer como sacrifícios agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Olha, é algo extraordinário, porque essas pedras vivas a qual nós nos transformamos, essa casa espiritual, esse sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais a Deus por Jesus Cristo. Vocês viram lá que o altar era um altar para holocausto e para incenso. E nós, então, podemos hoje, através do Espírito Santo, sermos este altar vivo para Jesus, oferecer tudo para Ele. Então, é algo assim, eu fico realmente extasiada, gente, ao descobrir, assim, como é perfeita a revelação do Espírito Santo, como está lá, né? Cada palavra falando do altar erigido de pedras não lavradas. Quer dizer o quê? Que Jesus nos recebe como estamos. Não, a gente não precisa, eu vou melhorar, eu vou tratar isso, eu vou tratar aquilo para depois ir para Jesus. Eu já vi isso muitas vezes. Pessoas que eram convidadas para estudar a palavra e elas diziam, não, eu vou melhorar primeiro isso e aquilo. Então, assim, por trás de uma certa humildade, né, de querer melhorar, mas, na verdade, a pessoa está resistente a entregar a vida a Jesus, porque você vai como você está, do jeito que você está. A pedra não trabalhada é do jeito que ela aparece na natureza. É assim que você se torna um altar a Deus. É assim que você recebe Jesus como Senhor e Salvador. É assim que você diz, sim, eu quero te conhecer. Vem, Jesus, e seja essa pedra viva em mim. Vem, Jesus, Espírito Santo de Deus habita em mim. Eu me ofereço a ti. É simples a oração, é simples essa comunicação com o Pai, comunicação com o Espírito Santo, através do sacrifício que Jesus fez por nós, porque Ele é que construiu o caminho, Ele é que é por Ele, para Ele são todas as coisas. Então é algo muito tremendo a gente ver isso na palavra, passo por passo, versículo por versículo, que Ele é a pedra de esquina, é a pedra viva, que é a bebida espiritual. Então, para Deus, pedra é viva, pedra é bebida. Então, Jesus é extraordinário. Isso só fala de figuras que quebra todos os nossos paradigmas, que quebra toda a nossa resistência, ou veio para quebrar, porque ele está falando de coisas sobrenaturais. E se fosse você, dava esse voto de confiança para Jesus, porque ele é extraordinário, é sobrenatural o que Ele está oferecendo para nós. É uma nova vida transformada, é o Espírito Santo em nós. Nós vamos beber dele, é uma pedra espiritual, pedra viva que é Cristo. E nós nos tornamos essa pedra viva. É algo assim, nenhum desses filmes de ficção vai imaginar coisa tão extraordinária, e está aí à nossa mão. Então, em nome de Jesus, eu queria deixar para vocês isso. Seja essa pedra viva. Aceite a oferta do Senhor, que é trocar o seu coração de pedra por um coração de carne. É tornar-se a habitação do Espírito Santo de Deus. E olha, ainda vou te falar mais. Olha só que ainda tem uma última promessa.
Está lá em Apocalipse 2,17. Diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Deus ainda vai nos dar de presente uma pedrinha branca com o nosso nome, como memorial, como testemunho dessas promessas. É o Espírito Santo vivo dentre nós, mas ele não se esqueceu das promessas antigas de erigir um altar. E ainda ele vai, então, pôr o nosso nome numa pedrinha branca. E só a gente, só cada um vai saber que nome é esse. Então, meus amados, queridos que me ouvem, abra o seu coração para Jesus. Abra o seu coração e receba o Espírito Santo. Receba Jesus como Senhor e Salvador. E seu coração de pedra será substituído por um coração de carne. E Jesus vai habitar em você, através do Espírito Santo. Sua vida vai ser transformada. O mundo sobrenatural estará diante de você. Muito obrigada. Em nome de Jesus, tenhamos todos uma ótima semana. Deus abençoe a todos. Amém.